Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Luiz aqui de novo, e no vídeo de hoje eu vou trazer um passo a passo, um breve tutorial aí de como desenhar uma boca realista à caneta. Bom pessoal, eu começo a cobrir o esboço que eu tinha feito a lápis, eu cubro com a caneta e depois de cobrir todo o esboço, nesse primeiro momento aí eu venho cobrindo com a mão bem leve, né, para não ficar marcado o desenho. E eu vou colocando os detalhes também, como vocês podem ver aí. Vamos lá. Aqui eu já começo o desenho propriamente dito com a primeira camada, que é aquela camada bem leve, aquela camada muito superficial, né? É essa primeira camada, pessoal, que vai definir a qualidade do nosso desenho. Então, eu demorei 4 ou 5 dias para fazer esse desenho e assim, não adianta pressa mesmo. Se você quiser desenhar bem, se você quiser fazer uma arte final bem feita, você vai ter que ter muita paciência mesmo. Reparem aí que eu venho devagarzinho, eu faço como se fosse pequenos Cs aleatórios, sem posição para eles, é um por cima do outro mesmo, mas com o mesmo peso da mão. E eu tento cobrir toda a boca, o lábio superior, com a mesma intensidade da caneta. Agora isso a gente só consegue com bastante treino. É muito treino mesmo, pessoal, e muita paciência. Beleza? Outra coisa muito importante é o peso que eu exerço aí na caneta é praticamente o peso da caneta no papel, tá? Então tenta pegar uma caneta nova, porque a caneta Bic, quando ela está mais usada, ela tende a soltar mais tinta. Então uma caneta nova, ela vai soltar menos tinta, você vai ter que ficar limpando menos a ponta e a tinta também ela é mais clara. Eu não sei porquê, mas a caneta Bic, quando ela está ficando mais seca, a tinta vai ficando mais escura. Então, para a primeira camada, é sempre bom usar uma caneta nova, uma caneta cheia. Bom, aqui começa a segunda camada, pessoal. A segunda camada com o peso da mão um pouco mais pesada, né? Mas também não tanto a ponto de marcar o desenho. Com essa segunda camada, eu começo a deixar os espaços em brancos, os espaços onde eu vou fazer os detalhes da boca. Eu faço assim, com a segunda camada eu já deixo os espaços para eu poder aproveitá-los e fazer os detalhes, tá bom? Repare que aqui na terceira camada eu começo a desenhar com traços mais rentes, traços paralelos, sem fazer o C agora. Aqui eu começo a tentar preencher todos os espaços que ficam em branco, né? Começo a tentar preencher tudo, com exceção do brilho, né? Que o brilho a gente não pode preencher. Então tudo que não for brilho, aí eu tento fazer bem homogêneo, mas agora com traços com traços paralelos e mais bem rentes um ao outro. Aqui já é a quarta camada e eu começo a fazer pequenos círculos para demarcar a parte superior do lábio. E esses pequenos círculos, já com uma intensidade mais forte na caneta, eu começo também a puxar a fazer o contraste. Pessoal, se vocês ficaram até aqui,
vou pedir um favor para vocês. Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem, comentem esse vídeo, que eu sempre vou trazer dicas e tutoriais para melhorar o nosso desenho a caneta. Pessoal, repare que agora eu começo a fazer a marcação das ranhuras do lábio ali no centro, e a gente tem que ficar atento para as sombras, né? A gente fazer as sombras sempre do mesmo lado das ranhuras, para ficar um desenho bem coerente. Aqui no lábio inferior, eu repito todo o mesmo processo do lábio superior, começando com uma camada bem fina, e agora eu venho acompanhando o formato do lábio. Repare também que eu já vou marcando as ranhuras, né, do lábio inferior. O processo de construção do lábio inferior foi um pouco diferente, mas não foge a regra do que foi a construção do lábio superior também. Sempre a primeira camada, e eu vou deixando alguns espaços em branco, ainda na primeira camada. Você vê que é nítido quando eu começo as camadas, né? Agora dá para perceber que eu comecei a segunda camada, porque já é uma caneta um pouco mais firme, para diferenciar da primeira camada. E é isso, pessoal, é muito... Apesar do vídeo estar em modo acelerado aí, mas o processo é muito lento, pessoal, é muita paciência, porque o nível de realismo que eu quero chegar ainda não é esse aí, pessoal. Eu estou tentando trazer aqui no canal esses tutoriais, porque a ideia aqui é a gente crescer junto. Eu quero chegar a um nível muito melhor do que esse, mas muito melhor mesmo, muito realista. E aí eu peço de novo para você se inscrever, deixar seu like, deixar um comentário, qualquer dúvida que você tiver, coloca nos comentários, que eu tenho prazer em responder. Aqui, pessoal, para mim foi a parte mais fácil da boca, né, que é desenhar o que seria o interior da boca. Então é uma parte toda escura, não tem muito segredo, mas também tem muita paciência. E eu vou demarcando ali o dente, e agora aí mais observação mesmo. Aqui na parte dos dentes, aqui, pessoal, requer um cuidado muito maior, né? Porque como o dente não é totalmente branco, tem algumas sombras, aqui a gente não pode exagerar no sombreamento. Então é uma primeira camada, no máximo 2 camadas ali, a não ser nesses últimos dentes, que eu fiz um tom mais forte, porque como se a sombra estivesse pegando mais eles, né? Observe aí. O sombreamento continua muito discreto, porque se errar aqui, meu amigo, já era o desenho. Então, repare que eu venho fazendo um sombreamento muito leve, de cima para baixo, e agora o importante ali é deixar o brilho do dente. Aí eu dou uma destacada a mais, o brilho sobressair. E aqui é onde entra aquele estudo do degradê. O degradê aqui é muito importante. Aliás, o degradê no desenho inteiro, né? Se a gente treinar bastante degradê, a gente já tem 80% do desenho feito. Essa parte aqui é degradê puro. Agora aqui, novamente, muito cuidado, muita atenção. Olha só, repare como é lento. É lento, muito lento mesmo, pessoal. Não dá para se preocupar com o tempo gasto. Se você quer
entregando um realismo legal. Eu tô com uma ideia aqui, pessoal, de trazer depois um tutorial bem explicado como é que eu faço esse tipo de degradê, de textura. Acho que vai contribuir muito para os nossos desenhos. Aqui mais um pouco em tempo real, só para você ter uma ideia de como é demorado o processo. É lento, com a mão bem leve, para não deixar a sombra marcada. A passagem da sombra para o claro faz o degradê perfeito. E aqui, pessoal, deu uma errada na edição. Eu coloquei uma parte que eu já tinha feito, depois de uma parte que eu ia fazer, mas no contexto em geral não perdeu a ideia, não. Outra coisa, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado na passagem do degradê, da passagem do escuro para o claro, tá bom? Não pode ficar marcado, tem que ser uma coisa bem suave essa passagem. Aqui continuo na mesma sequência do degradê, muito cuidado. E é isso aí, pessoal. Vamos encerrando o vídeo por aqui. Se inscreve aí, deixa o like, compartilha, comenta e até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado.